Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada fascinante pela história e pelas profecias, explorando o destino bíblico do Iraque. Muitos não sabem, mas a terra que hoje conhecemos como Iraque é uma das regiões mais importantes de toda a Bíblia. É o berço da civilização, o local do Jardim do Éden, da Torre de Babel e da terra natal de Abraão. Nomes como Babilônia, Nínive, Ur dos Caldeus. Todos eles ressoam com histórias que moldaram a fé de bilhões de pessoas. Para entender o destino do Iraque, precisamos primeiro olhar para o seu passado glorioso e, ao mesmo tempo, conturbado. Gênesis nos conta que o Jardim do Éden estava localizado na região onde os rios Tigre e Eufrates correm. É literalmente aqui que a história da humanidade começa. Pense nisso. A primeira casa da humanidade, segundo a Bíblia, foi no atual Iraque. Avançando um pouco no tempo, chegamos a Gênesis capítulo 11 e a famosa história da Torre de Babel. Os descendentes de Noé se estabeleceram na planície de Sinear, que também fica no Iraque, e decidiram construir uma cidade e uma torre que alcançasse os céus. Esse ato de orgulho resultou na confusão das línguas e na dispersão da humanidade pela terra. A Babilônia, que mais tarde se tornaria um império poderoso, nasceu dessas origens. E quem não se lembra de Abraão, o pai da fé? Ele nasceu em Ur dos Caldeus, uma cidade próspera, no sul da Mesopotâmia, hoje parte do Iraque. Foi de lá que Deus o chamou para deixar sua terra e sua parentela e ir para uma terra que ele lhe mostraria, dando início à história do povo de Israel. A jornada de Abraão começa no Iraque, um ponto fundamental na narrativa bíblica. Agora, vamos falar dos grandes impérios que surgiram nesta região. Primeiro, o Império Assírio, com sua capital, Nínive, localizada perto da moderna cidade de Mossul. Os assírios eram conhecidos por sua crueldade e poderio militar. Eles foram um instrumento de juízo de Deus contra o reino do norte de Israel, levando as 10 tribos ao cativeiro. Mas Nínive também é palco de uma das maiores histórias de arrependimento da Bíblia. Deus enviou o profeta Jonas para pregar contra a cidade. E, para surpresa de todos, desde o rei até o povo, eles se arrependeram. E Deus poupou a cidade por um tempo. Contudo, a profecia de Naum sobre a destruição de Nínive acabou se cumprindo. A cidade caiu e o Império Assírio deu lugar a outro gigante, o Império Babilônico. A Babilônia, sob o comando de Nabucodonosor, tornou-se a maior potência do mundo antigo. Foi Nabucodonosor quem conquistou Jerusalém, destruiu o Templo de Salomão e levou o povo de Judá para o cativeiro babilônico, um período crucial na história judaica. É no livro de Daniel que vemos a grandeza e a queda da Babilônia em detalhes vívidos. Daniel, um jovem hebreu levado cativo, serviu a vários reis babilônicos e persas. Ele interpretou os sonhos de Nabucodonosor, incluindo a famosa estátua que representava os reinos mundiais. Ele também presenciou a escrita misteriosa na parede durante o banquete do rei Belsazar, que anunciava o fim do Império Babilônico naquela mesma noite, conquistado pelos medos e persas. As profecias sobre a Babilônia são algumas das mais fortes e detalhadas da Bíblia. Isaías e Jeremias dedicaram capítulos inteiros para descrever sua queda. Jeremias 50 e 51, por exemplo, falam de uma destruição tão completa que a Babilônia nunca mais seria habitada. Ela se tornaria um monte de ruínas, morada de animais do deserto. Hoje, as ruínas da antiga Babilônia, no Iraque, testemunham o cumprimento preciso dessas profecias. É um lugar desolado, exatamente como os profetas previram há mais de 2.500 anos. Mas a história do Iraque na Bíblia não termina aí. E o seu futuro? O livro do Apocalipse traz a Babilônia de volta ao centro do palco, mas de uma forma simbólica. Apocalipse 17 e 18 descrevem a Babilônia, um sistema mundial político, religioso e econômico que se opõe a Deus nos últimos dias. Muitos teólogos debatem se essa Babilônia final terá uma conexão literal com a antiga cidade no Iraque. Alguns estudiosos acreditam que a cidade da Babilônia
será literalmente reconstruída e se tornará um centro mundial de comércio e rebelião contra Deus antes da segunda vinda de Cristo. Eles apontam para projetos de reconstrução que ocorreram no passado, como os de Saddam Hussein, e para a importância estratégica da região. A ideia é que, assim como a rebelião humana organizada começou em Babel, ela também terá seu clímax final ali. Outra interpretação vê a Babilônia do Apocalipse de forma puramente simbólica, representando qualquer sistema mundial que personifique o orgulho, a idolatria e a perseguição ao povo de Deus, com Roma sendo um dos principais candidatos históricos. Independentemente da interpretação, a influência do Iraque ou da antiga Babilônia na escatologia bíblica é inegável. O livro de Zacarias, no capítulo 5, também contém uma visão intrigante. Uma mulher chamada Perversidade é colocada dentro de um cesto e levada por duas outras mulheres com asas de cegonha para a terra de Sinear, ou seja, Babilônia, onde uma casa será construída para ela. Muitos interpretam isso como um retorno simbólico ou literal do mal organizado para sua terra de origem nos tempos do fim. Então, o que podemos concluir sobre o destino bíblico do Iraque? Primeiro, sua importância histórica é incomparável. É o palco onde os primeiros capítulos da história humana e da redenção se desenrolaram. Segundo, as profecias sobre suas antigas cidades, como Nínive e Babilônia, se cumpriram com uma precisão impressionante, o que fortalece a confiança na autoridade da Bíblia. Quanto ao futuro, o Iraque permanece uma terra de grande significado profético, seja como local de uma Babilônia reconstruída, ou como símbolo da oposição final a Deus. A região continua a ser um foco de atenção nos estudos proféticos. O que sabemos com certeza é que a história que começou no jardim, naquela terra entre os rios, culminará com o retorno do rei e o estabelecimento de um reino que jamais terá fim. O Iraque de hoje é uma nação que enfrenta muitos desafios, mas sua herança espiritual é profunda. É uma terra que viu o nascimento da civilização, a ascensão e queda de impérios, e o início da jornada de fé de Abraão. E, de acordo com as Escrituras, seu papel na história do mundo ainda não terminou. Estudar o destino bíblico do Iraque nos lembra que Deus tem um plano soberano que se desenrola através dos séculos. As nações sobem e descem, mas sua palavra permanece para sempre. É um convite para olharmos além das manchetes do noticiário e vermos a mão de Deus trabalhando na história, tanto no passado quanto no futuro. Espero que esta análise tenha aberto seus olhos para a incrível riqueza bíblica contida na história do Iraque. É uma prova fascinante de como a geografia, a história e a profecia estão interligadas na Bíblia. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando os mistérios e as verdades da Bíblia conosco, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Deixe nos comentários o que você achou mais interessante e quais outros temas proféticos gostaria de ver por aqui. Até a próxima.